A agonia continua para cruzeirenses e vascaínos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o que mais eu acho que preocupa as duas torcidas nesse momento é constatar que os pontos fracos, eles continuam fracos e vêm até se potencializando de alguma forma nessa reta final, e a matemática ela é cruel, ela não perdoa os seus pontos fracos. Vou falar um pouquinho do que foi o empate ontem no Mineirão, um pouquinho do impacto da ausência de torcida no espetáculo e até mesmo na atuação do Cruzeiro, e olhar para frente, né? Olhar essa tabela, analisar o que vem por aí na reta final do Campeonato Brasileiro e ver o que é possível tirar dos dois times nesse momento. Bom, like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 140 mil inscritos. Hoje o campeonato vai ficar direitinho ali com 34 jogos para todo mundo. Ufa, acabou o negócio de olhar para a tabela. Ah, mas tá faltando esse. Ah, tá faltando aquele. Vai acabar. Meus palpites: empate na Arena Castelão e vitória do Flamengo no Rio. Você pode conferir as cotações dos dois jogos no site do Aposta Ganha. Eu deixo sempre o link no primeiro comentário do vídeo. Clica lá, você faz o seu cadastro muito rápido e aí você já vem brincar, se divertir com responsabilidade, claro, cabecinha no lugar, mas vai fazer sua fezinha lá, tá bom? Link no primeiro comentário do vídeo de hoje. Tô esperando você lá. Bom, gente, vamos começar a análise aqui e, obviamente, que eu vou dar aquela olhada para a tabela. Dentro do que vinha acontecendo no jogo, né? Acho que o Cruzeiro lamenta mais, no jogo e na própria tabela. Eu acho que o Cruzeiro lamenta mais o resultado, porque ele jogava em casa, ele tinha conseguido uma virada, ele leva um gol de uma bola parada que todo mundo estava cantando, inclusive o próprio banco de reservas do Cruzeiro, e ele fica atrás do Vasco no critério de desempate. Então você tem ambas as equipes com 41 pontos, ambas as equipes a 3 pontos da zona de rebaixamento, o que é preocupante mesmo, e ambas as equipes, né, tendo essa disputa no número de vitórias. E aí, o Vasco tem 11 e o Cruzeiro tem 10. O Bahia, que vem logo atrás, também tem 10 vitórias. Então, se na próxima rodada o Cruzeiro volta a perder e o Bahia vence o seu jogo, o Cruzeiro, pelo número de vitórias, cai para a zona de rebaixamento. Então, a primeira leitura que você tem que fazer, para quem foi pior o resultado? Para mim foi para o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro tem a bola do jogo do final, no último lance, de maneira inacreditável. O Wesley desperdiça a chance de sair com a vitória do Mineirão, dando uma canelada na bola, um negócio, sabe? Então, primeira coisa, Cruzeiro fez um bom jogo quando venceu o Fortaleza no fim de semana? Não. Cruzeiro fez um bom jogo ontem? Não. Você olha o nível técnico e você entende a situação do Cruzeiro, né? Um elenco que foi montado dentro da realidade orçamentária que o Cruzeiro tem hoje. Só que um dos grandes problemas ontem, além da falta de qualidade, que está levando o Cruzeiro a ter apenas 41 pontos em 34 rodadas do campeonato, é muitas vezes a falta do mental, que é algo que atinge, é um problema inerente a equipes que estão brigando contra o rebaixamento. A pressão, a responsabilidade, o medo de errar, a necessidade de não falhar, de não tropeçar, ainda mais quando você tem ali um confronto direto. Ah, Jorge, mas o Mineirão estava vazio. E eu quero falar sobre isso. A minha impressão, pensando na reta final do campeonato, imagino que o Cruzeiro não vai ter mais público mesmo, o julgamento é semana que vem, até o fim, né? E aí eu pensando, poxa, talvez seja bom para o Cruzeiro. Não é que não ter a torcida seja a melhor coisa do mundo, pelo contrário, o torcedor dá um combustível. Ontem eu estava ouvindo um pouco do pós-jogo na Itatiaia, na Rádio de Belo Horizonte, e o pessoal falando, poxa, e até perguntando, né, os repórteres repercutindo isso com alguns jogadores, pô, se tivessem 50 mil aqui, de repente aquela bola do Wesley entrava, se tivessem 50 mil aqui, o Vasco não se sentiria tão à vontade ali para empatar o jogo, e na reta final, à vontade suficiente para vencer o jogo. O Vasco esteve mais perto da vitória no segundo tempo, depois do empate, na bola parada, do que o Cruzeiro de fazer o terceiro gol. Mas eu não sei, eu não tenho a clareza disso. Eu acho que nesse momento a torcida acaba pressionando. Não que a torcida faça isso maldosamente, dolosamente, seja ruim ter a torcida lotando o estádio. Claro que não. Mas, às vezes, um time sem confiança, às vezes um time que tem uma qualidade
muito abaixo do que se imagina para uma primeira divisão. Eu acho que é o caso do Cruzeiro. É um time que está abaixo de uma linha de corte ali. Ele sente esse momento. Então, eu pensava que veria um Cruzeiro um pouquinho mais à vontade, porque você tem um passe errado, você não tem aquele frisson da torcida, você não tem aquela cobrança, mas eu vi um Cruzeiro, às vezes, muito desligado. Inclusive, os primeiros 15 minutos, eu acho que o Cruzeiro se surpreende com a postura do Vasco, sai o gol do Pumita e tal. Aí o Cruzeiro consegue dar uma reagida, dá uma resposta e vira o jogo, né? Tem o lance do Arthur Gomes, belo gol do Arthur Gomes, e tem o Matheus Pereira arrumando o pênalti para o Cruzeiro. Então, mas assim, nada estava indicando muito que o Cruzeiro conseguiria uma virada. Bola não estava indicando que o Cruzeiro conseguiria uma virada no primeiro tempo, mas estava lá com o Arthur Gomes, com o Bruno Rodrigues, pelo menos explorando ali um pouco de jogadas de velocidade e tal. Só que a conexão com os jogadores de frente era um problema, e isso a gente observa e entende como a falta de qualidade desse time para gerar jogo com clareza. O Vasco mudou, o Vasco fez mexidas, o Vasco melhorou no jogo. Acho que tem até um pouco de demora do Paulo Autuori para entender o novo rumo do jogo naquele momento, e o Vasco estava rondando mais a área do Cruzeiro. Era um Vasco mais presente no campo de ataque, fazendo o cruzamento, tentando encontrar o Verrete, e aí consegue um gol na bola parada, um gol de empate 2-2. É o que chama muita atenção na transmissão, quando o estádio está vazio, você consegue ouvir tudo, ou praticamente tudo na beira do campo. Os caras berrando, os caras cantaram o lance do gol. É a segunda trave. Ninguém percebeu, foi justamente assim que saiu. Levantamento para a segunda trave, zaga do Cruzeiro falhou nessa aí, e aquilo que a gente viu no final. Um Vasco ali mais perto de vencer o jogo nos últimos instantes do jogo do que o Cruzeiro. Então, assim, vamos olhar a tabela do Cruzeiro? Vamos olhar? Assim, o Cruzeiro vai ter pela frente confrontos contra Goiás, confronto direto, para deixar o Goiás logo fora dessa briga aí. Atlético Paranaense, Goiás é fora, Atlético Paranaense em casa. Botafogo fora, Palmeiras em casa. Nas duas últimas rodadas ele vai brigar com postulantes ao título. Podem ser jogos de título. Tanto o Botafogo no Rio, quanto o Palmeiras fora. Tecnicamente, desses 4 últimos adversários, o Cruzeiro é inferior a 3. A pelo menos 3 deles. E consideravelmente inferior em alguns casos. O Cruzeiro não vai poder se desligar como se desligou em vários momentos do jogo e vai precisar encontrar algo além das suas forças técnicas, porque as limitações elas são evidentes do Cruzeiro nesse momento. Então, o jogo de ontem é um jogo para se lamentar. Acho que o Cruzeirense ontem, aquela mesma euforia que a gente viu no sábado, eu acho que ela dá lugar, assim, eu não sei se é a um desespero. O Ronaldo fez uma mensagem, postou uma mensagem no final, parabenizando pela luta, pela entrega, mas são mais coisas aí que o Cruzeiro precisa resolver para conseguir fugir do rebaixamento. Não errar, como o Wesley errou no final, uma situação como essa de tabela não te dá esse direito, e não se desligar e manter uma concentração durante 90 minutos, que o Cruzeiro também não teve ontem. Então, são pontos fracos que acho que estão se tornando mais fracos para o Cruzeiro numa reta final, e é um trabalho bem difícil que o Autuori vai ter na reta final. Acho que dá para escapar? Acho que dá para escapar, mas acho que vai ser com sofrimento até o último jogo, até o último dia, até a última rodada. Deixa eu falar um pouquinho aqui da situação do Vasco, e eu já vou deixar aberta aqui na minha tela a tabela de jogos que o Vasco vai ter pela frente, para a gente também justamente fazer essa projeção e analisar o que vem por aí, né? Eu acho que ontem você viu o Ramon Dias melhorar o time com as trocas. Isso é importante. Você ter opções no banco que façam o time reagir. Em compensação, quando eu falei de pontos fracos que vão ficando mais fracos, você olha para o meio-campo com o Zé Gabriel, o Paulinho e o Praxedes e vê uma queda de produção nesse meio-campo. Esse meio-campo já foi o ponto forte do Vasco em algum momento com o Ramon Dias. Mas a queda de rendimento está clara. Tá clara. É um meio-campo que já não gera tantas oportunidades, que já não cria tanto, que já não qualifica tanto a saída de bola do Vasco com a eficiência que a gente viu acontecer em rodadas passadas, em semanas passadas. Então você viu o Vasco ontem jogar bons 15 minutos, sair na frente, belo gol do Puma, né? Acho que o Puma foi o melhor do Vasco, inclusive, no jogo, talvez o melhor do jogo.
Só que aí o Vasco cai. A sorte do Vasco é que quando ele dá a bola pro Cruzeiro, o Cruzeiro não sabe muito o que fazer com ela. O Cruzeiro é um time limitado. Acho que na bola, né, na comparação, se você fizer um mano a mano, Cruzeiro e Vasco, vai dar Vasco. O Vasco é um time mais qualificado que o Cruzeiro. Então, essa foi a sorte do Vasco, porque o Vasco para de jogar no primeiro tempo e leva uma vitória que eu considerava, uma virada no primeiro tempo que eu considerava pouco provável. Eu não vislumbrava, eu não conseguia enxergar isso acontecendo no primeiro tempo. E aconteceu. E aí o Vasco viu a coisa acontecer. O Vasco toma um empate e continua vendo o Cruzeiro pressionar e sem dar uma resposta àquilo, dando espaços, dando alguns vacilos defensivos. E aí o Ramon Dias, no segundo tempo, faz uma mudança que é muito importante. O Peck foi para o lado direito, o Rossi saiu, o Rossi foi expulso, inclusive, no banco, pediu desculpa por isso, fez bobagem. Aí você começa a ver uma mudança de produção, depois ele faz mais outras mudanças, né? Ele coloca o Jair, coloca o Payet, coloca o Sebastião, o Jair entra bem, melhora a transição nesse meio campo do Vasco, né? E aí o Verratti começa a ser mais acionado, bola aérea, o Rafael Cabral tendo que salvar. Então as mudanças fizeram o Vasco despertar do jogo. O Vasco que só jogou 15 minutos e durante meia hora viu o Cruzeiro virar o jogo assim, de boa. O Vasco voltou com as mudanças, com outra pegada, com outra postura, empatou o jogo na bola parada e esteve mais perto, depois do gol de empate, de vencer o jogo do que o Cruzeiro. Então, o 2-2, ele tem um gostinho pro Vasco de ótimo, pontuamos fora de casa contra um adversário direto, ficamos à frente no número de vitórias. O ruim, o Vasco tinha a bola para ganhar o jogo. O Vasco tinha a bola para não tomar a virada que tomou no primeiro tempo e vencer o jogo no segundo tempo depois do 2-2, quando ele termina melhor do que o Cruzeiro a partida. Então, copo meio cheio, copo meio vazio. Pelas circunstâncias, pela comparação time por time, eu acho que o Vasco, ele lamenta um pouco o ponto. Apesar de comemorar, puxa, era para mais. Era para mais. Mas, enfim, tem o gol que... A gente fala do gol do Wesley, perdido aos 50 e tal... Tem o gol que o Sebastião perde aos 42, a cabeçada da frente do gol. E os companheiros vão lá, inclusive, consolar o Sebastião, mas era o gol da vitória do Vasco. Assim como o Cruzeiro, o Vasco ele terminou melhor e ele teve a bola do jogo, mas o Cruzeiro mesmo pior também teve. E o Vasco tem que agradecer o erro do Wesley aos 40. Eu estava até achando o tempo do jogo, se foi aos 50, se foi aos 49, foi 48. Foi 48. Então vamos lá. São 5 jogos de invencibilidade do Vasco. É para se olhar com bons olhos? É para se olhar. O problema é que você tem empates no meio que vão te impossibilitando de dar uma fuga, né, da parte de baixo ali efetiva. Mas, ao mesmo tempo, você tem 3 vitórias nesses últimos 5 jogos. Um respiro importante para o Vasco. Tirou o Vasco da zona e fez ele abrir uma gordurinha de 3 pontos. Ele tem uma vitória a mais que o Cruzeiro e ele tem 3 pontos e uma vitória a mais que o Bahia, que é o primeiro time da zona. Confortável, não é? Não é. Mas podia ser pior o cenário. Vamos olhar a tabela do Vasco aqui. Vasco vai ter Atlético Paranaense fora no sábado. Duro, brigando por Libertadores. Mas um Atlético que está vivendo um momento de instabilidade que o Vasco pode explorar. Depois da ausência do Vitor Roque, o Atlético não conseguiu se encontrar muito no campeonato. Depois o Vasco recebe o Corinthians, que é um time com problemas também. É um jogo onde o Vasco tem caminhos para vencer. Depois o Vasco visita o Grêmio. Duro. Talvez o pior jogo da sequência. E na última rodada ele recebe o Red Bull Bragantino. Pode ser um jogo de título. Eu até não acredito nisso. Eu acho que o Red Bull Bragantino na última rodada não chegará mais em condições de ser campeão. Mas posso me enganar porque esse campeonato é muito louco. Mas eu não vejo no Red Bull Bragantino postura, pegada de um time que de fato está brigando pelo Campeonato Brasileiro. É uma tabelinha complicada também do Vasco. Acho que a do Cruzeiro é pior. Então, como a gente tem que olhar, nesse momento, você olha para si e olha para o que o teu vizinho de briga contra rebaixamento está fazendo, eu acho que a tabela do Cruzeiro é um pouco pior que a do Vasco. Acho que o Vasco tem 2 jogos em São Januário, onde é possível fazer 6 pontos e ver o que dá para fazer fora e, obviamente, continuar secando os seus rivais. Mas, olhando os pontos fracos de cada um, eu acho que os pontos fracos do Cruzeiro são mais preocupantes, porque o Cruzeiro tem menos material técnico, ele tem mais problemas de execução e de concentração durante os jogos. O Vasco tem uma queda do meio-campo, mas as mudanças fizeram o time responder ontem no segundo tempo. E o Vasco, tecnicamente, é superior ao Cruzeiro, o Vasco, tecnicamente, é superior ao Bahia. Então, eu vejo nesse momento
mais condições do Vasco escapar do que o Cruzeiro. Pode ser que os dois escapem, que é a situação hoje de tabela. Mas eu acho que o panorama, apesar de preocupante para ambos, para o Cruzeiro me parece um pouco mais nesse momento. Acho que o jogo de ontem deixou isso exposto também. Vamos ver, será emocionante a sequência de 4 jogos de cada um até o fim do campeonato. Mas acho possível que os dois escapem. O que você acha? Quem escapa? Qual dos dois? Ou os dois? Ou nenhum dos dois? Deixa nos comentários. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.